Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão, do componente de matemática, para mais uma aula do 9º ano do ensino fundamental. Por falar em aula, o que nós temos para a aula de hoje? Na aula de número 63 de matemática, o nosso título da aula é Cuidado com os juros. Objeto de conhecimento: porcentagens, problemas que envolvam cálculo de percentuais sucessivos, problemas, percentuais sucessivos e determinação das taxas percentuais com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Todo mundo aí ligado? Aposto? Mãos à obra. Muito bem, queridos alunos, hoje vamos tratar de um assunto bastante legal, Vamos falar de dinheiro, Entretanto, essa mercadoria de troca, o nosso dinheiro, ele deve ser tratado com muita responsabilidade. Em certas situações envolvendo a crescente alta da inflação, os aumentos de mercadorias e serviços, que acontecem de forma intensa, a inflação é um índice econômico responsável, pelas elevações dos preços dos produtos, bens de consumo, serviços prestacionais, como seguros e planos de saúde. Em certas situações envolvendo a crescente alta da inflação, os aumentos de mercadorias e serviços, que acontecem de forma intensa, a inflação é um índice econômico que é responsável pela elevação dos preços dos produtos, bens de consumo e serviços prestacionais, como seguros e planos de saúde. Vamos entender como funciona um aumento sucessivo de preços. Aumento sucessivo: a cada mês que você passa devendo um valor, os juros vão aumentando, e a isso damos o nome de aumentos sucessivos. Porém, em algumas compras, quando as lojas entram em promoção, são aplicados os descontos. Se você pagar à vista, é aplicado mais um desconto, e a isso damos o nome de descontos sucessivos. Então vejamos nosso primeiro exemplo. Em virtude da elevação da taxa de inflação semanal, um comerciante atentou-se para a importância de aumentar os preços das mercadorias em 8%, visando a contenção de prejuízos. Na semana seguinte, em decorrência de uma outra crescente no índice inflacionário, se viu obrigado a aumentar novamente os preços das mercadorias na faixa de 12%. Determine o preço de uma mercadoria que antes do primeiro aumento custava R$ 55. Então vamos desenvolver essa questão aí, vamos ver como é que se resolve esse tipo de situação aí. Então, nós temos aí, para esse tipo de problema, vamos utilizar a seguinte expressão, O nosso preço final, ele é igual ao nosso preço inicial, que multiplica 1, que é o 100% do valor do produto, mais a taxa percentual do primeiro aumento, que multiplica 1, que é o preço da mercadoria inicial, mais a variação percentual do aumento, do segundo aumento, e assim sucessivamente, dependendo do número de aumentos que essa mercadoria vai ter ao longo do tempo. No nosso problema, nós só tivemos apenas 2 aumentos, Então nosso preço final vai ser igual a R$ 55, que era o preço inicial da mercadoria, 1 mais a porcentagem do primeiro aumento, que multiplica 1 mais a porcentagem do segundo reajuste. Então o preço final vai ser igual a 55, que multiplica 1 mais, convertendo a porcentagem em número decimal, 8% é igual a 0,08. A mesma coisa acontece no segundo fator. O 12% é convertido em decimal. 12 por 100, 0,2. E ficamos com esse produto aí. 55 que multiplica 1 mais 0,8, que multiplica 1 mais 0,12. E somando aí, vamos ter o nosso preço final igual a 55 mais 55 vezes 1,08, que multiplica 1,12. Calculando esses produtos aí, esses fatores aí, nós vamos ter o seguinte produto, 6653, ou seja, após esses 2 reajustes, a nossa mercadoria passou a valer R$ 66,53. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Em 2021, o preço de um certo produto é de R$ 50 e espera-se que o preço aumente 25% esse ano, 13% no próximo ano
e mais 10% daqui a 3 anos. Qual deve ser o preço desse produto após esse período? Muito bem, então vamos para a resolução da questão. Então, para esse tipo de problema, vamos utilizar a nossa expressão aqui, né? O preço final igual ao preço inicial, que multiplica o valor, né, total da mercadoria, ou do produto, ou do investimento, que é o 100% representado por 1, mais a primeira taxa, que multiplica o total, mais a segunda taxa, que multiplica o total, mais a terceira taxa, né? Porque nós temos aí 3 etapas, 3 aumentos consecutivos. Então, o preço final vai ser igual a 50, que é o preço inicial, que multiplica 1 mais 25%, que multiplica 1 mais 13%, que multiplica 1 mais 10%. O preço final vai ser igual. Convertendo aí as taxas percentuais em números decimais, teremos aí o 25% igual a 0,25, o 13% igual a 0,13 e o 10% igual a 0,10. Tudo isso foi feito para podermos efetuar a soma do 1 com a porcentagem. Pois bem, então o preço final vai ser igual a 50, que multiplica, né? Somando aí os fatores, temos 1 mais 0,25, 1 mais 0,13, 1 mais 0,10, e vai ficar igual a 1,25, que multiplica 1,13, que multiplica 1,10. Efetuando a multiplicação entre esses fatores, encontramos o valor de 77,6875, que arredondado fica aproximadamente 77,69, ou seja, né, o valor final do produto vai ser igual a R$ 77,69. Pois bem, de modo contrário, né, nos descontos sucessivos vamos ter a seguinte situação, né? Vamos calcular primeiro o desconto sobre o valor inicial e sobre o resultado obtido determinar o valor do segundo desconto. Então vejamos a seguinte situação, né? Primeiro exemplo de descontos sucessivos, né? Um eletrodoméstico teve 2 descontos sucessivos ao longo de um ano. O primeiro foi de 15% e o segundo de 5%. Qual o valor final deste eletrodoméstico, sabendo que seu preço inicial era de R$ 2.500? Então vamos ver como se comporta o desenvolvimento para os descontos sucessivos. Então vamos usar a expressão, né? O preço final vai ser igual ao preço inicial, que multiplica, olha a diferença, o total, que é o 1, menos a primeira taxa, que multiplica o total, menos a segunda taxa, né? Observe que nós só temos 2 fatores aí, porque foram dados apenas 2 descontos. Como nós podemos observar na questão, né, o preço inicial do produto, que é de 2.500, sofreu o primeiro desconto, que foi de 15%, que vai multiplicar pelo segundo desconto, que é 5%. O procedimento é o mesmo, vamos converter essas porcentagens aí em números decimais. Então vamos ter o preço final igual a 2.500, que multiplica 1 menos 0,15, que multiplica 1 menos 0,05. Né? Convertemos as porcentagens em números decimais. Por fim, né, vamos efetuar o produto. Então vamos ter o nosso preço final igual a 2.500, que multiplica, né, a diferença entre 1 menos 0,15, que é 0,85, que multiplica a diferença entre 1 menos 0,05, que é 0,95. Efetuando o produto entre esses fatores, obtivemos o produto final igual a R$ 2.018,75. Ou seja, o preço da nossa mercadoria, do nosso eletroeletrônico, lá da nossa TV, após os 2 descontos, será de R$ 2.018,75. Então vejamos aqui uma segunda situação envolvendo descontos, né? Nós temos aqui um automóvel, né, que custa em 2019 o valor a preço à vista de R$ 45.500, né? R$ 45.500. Ao longo de 3 anos esse automóvel sofreu uma depreciação, ou seja, ele foi desvalorizado, né? De 2,5% em 2022, 3,5% em 2021 e 5% em 2022. Qual será o valor desse automóvel em 2022? Pois bem, vamos realizar então o desenvolvimento desse cálculo de depreciação do automóvel. Vamos utilizar a mesma expressão. O preço final desse produto, né, de depreciação vai ser igual ao preço final, que multiplica as etapas de depreciação. Ou seja, o primeiro depreciação do primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Sabemos que o preço inicial do automóvel é de R$ 45.500, que vai multiplicar a desvalorização dele, que foi de 2,5 no primeiro ano, de 3,5 no segundo ano e de 5 no terceiro ano.
Convertemos essas taxas percentuais em números decimais para podermos efetuar a diferença. Então temos aí 1 menos 0,025, 1 menos 0,035 e 1 menos 0,05. A diferença entre esses valores aí vai ser o seguinte resultado: preço final igual a 45.500, que multiplica, né? A diferença que é no primeiro ano 0,975, no segundo ano 0,965, no terceiro ano 0,95. Calculando o produto entre esses fatores, temos o valor de 40.069,321875, que é aproximadamente 40.669,32. Ou seja, ao final do terceiro ano, o carro vai estar valendo R$ 40.669,32. Beleza? Pessoal, show de bola! Chegou o momento agora de botarmos em prática o que nós aprendemos. É o momento do nosso aplicando. Então a nossa questão traz a seguinte situação, né? Uma pessoa deseja comprar um smartphone no valor de R$ 1.300. No entanto, essa pessoa só possui R$ 900. Aplicando esse capital no sistema de acréscimos sucessivos, né, a taxa de 5% ao mês, em 6 meses, essa pessoa terá dinheiro suficiente para adquirir o smartphone? Pois bem, então vamos lá. Então, o preço final, né, vai ser o que ela vai resgatar no final do investimento, essa pessoa, né? Então ela tem um capital inicial, que é o nosso preço inicial, que multiplica, né, o capital inicial mais a primeira taxa, né, do primeiro mês, que multiplica os 100% do valor, que é o capital inicial, mais o segundo mês, segunda taxa, vezes 1 mais o terceiro mês, que multiplica 1 mais o quarto mês, que multiplica 1 mais o quinto mês, que multiplica 1 mais o sexto mês, né? Todos esses meses possuem o mesmo percentual de valor, ou seja, 5%. Todos os meses o rendimento vai ser igual a 5%. Então vamos ter o nosso preço final, né, de 900, que multiplica 1 mais 5%, que multiplica 1 mais 5%, 1 mais 5%, 1 mais 5%, até o quinto fator. Beleza. Então, preço final igual a 1.900 mais, somando aí, convertendo a nossa taxa percentual em número decimal, vamos ter 5% igual a 0,05. Então vamos substituir o 5% em todos os fatores. Em seguida somamos, né? Então vamos ter aí o preço final igual a 900, somando 1 mais 0,05, temos 1,05. Então o preço final vai ser isso daí, 900, que multiplica 1,05, né? 5 vezes, 5 fatores. E vamos ter esse valor aí, né? Preço final vai ser de 1.206,0860765625. Aí nós arredondamos esse valor aí, né? Como nós temos aí nas duas casas decimais, na terceira casa decimal é o 6, a casa da esquerda é aumentada aí em uma unidade. Então passou a ter, né, no caso aí, R$ 1.206,10. Beleza, qual é a conclusão que nós chegamos com esse cálculo? Essa pessoa, né, não vai poder adquirir o seu smartphone, pois, né, faltarão aproximadamente R$100. Beleza, meus queridos? Beleza, meus queridos alunos? Espero que todos tenham gostado, tenham assimilado aí o conteúdo, e vamos fazer agora as nossas considerações finais. Então, pessoal, nas considerações finais de hoje, vamos aí rever aí o conteúdo da nossa aula de hoje, né, de matemática financeira. Falamos sobre juros, né, versus capital, que podem funcionar, né, de formas bastante opostas, né, polarizadas, de modo geral. Né, temos a situação de acréscimos sucessivos, né, quando os juros incidem sobre os outros juros, aumentando o valor do bem em questão. Então podemos ter, por exemplo, aí, as prestações em atrasos, que são geradas as nossas multas, né, aplicações financeiras, poupanças, fundos, né, de investimento. Então tudo isso aí são acréscimos que são associados, né, a juros, né, sobre juros. E tem um outro lado da questão, que são os descontos sucessivos, né, quando os juros incidem sobre os juros, né, diminuindo o valor do bem em questão. Nesse caso aí, né, o valor inicial do produto ele tende a diminuir à medida em que os juros estão sendo aplicados ao longo do período.
Então, em quais situações ocorrem esses exemplos aí de descontos sucessivos? Né? Eles podem ocorrer nas depreciações de bens, como vimos agora há pouco, com carros, eletroeletrônicos, etc., né? E também podem ocorrer casos de descontos sucessivos, né? Quando você realiza aí o adiantamento nas parcelas de um determinado financiamento, né? Você paga um valor X na primeira parcela, se você pagar a última simultaneamente, esse valor é X menos uma taxa percentual. Então, se você parar para pensar, a questão dos juros, ela está muito atrelada, muito inserida dentro do nosso contexto do dia a dia, relacionados à matemática financeira, aos nossos bens de consumo e prestação de serviço. Beleza, meus queridos? Então, fica a dica aí também, de olho nos juros, né? Que dinheiro é para ser tratado com responsabilidade, beleza? Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham gostado. Querem saber mais um pouco, se aprofundar um pouco mais? É só nos seguir nas redes sociais, @Contraturno Digital. Beleza? Até a próxima!